Oi, gente! Sou eu, André Arruda, esse é mais um Domingo à Noite. Domingo à noite de 24 de novembro de 2024, né? Estamos na beiradinha do final do penúltimo mês de 2024 e olha só, né? Se a gente for ver bem, o próximo episódio já vai estar em dezembro, né? E vai ser exatamente o dia 1º de dezembro de 2024. Então, é o último episódio do mês, né? Do penúltimo mês. É uma coisa assim que eu falo assim, nossa, que loucura, né? E a vida tem dessa questão, dessa loucura toda, né? Eu tive uma conversa que acho que traz uma continuidade de uma conversa que teve sobre nos episódios anteriores. Tem muita questão na relação do trabalho, né? Porque eu lembro de uma coisa que... uma falácia que disseram assim, olha, todo mundo tem as mesmas 24 horas, né? Só que, por exemplo, uma pessoa para ir da sua casa para o trabalho de carro leva 40 minutos, de transporte público leva 2 horas, né? E a gente entende que não existe as mesmas possibilidades para todas as pessoas. Quem tem mais recursos terá menos esforços para chegar nos objetivos delas. Isso é óbvio. Então, a pessoa que trabalha de forma assalariada numa região de periferia vai ter menos tempo do que uma pessoa que mora perto do trabalho, tem carro, tem tudo. Então, é uma coisa assim que é meio sem nexo. E a gente precisa fazer com que as pessoas tenham mais tempo e oportunidades. E isso não depende apenas delas. Isso é um ponto que a gente tem que ter na nossa cabeça. Eu acredito que existem pessoas que me ouvem que têm uma condição mais legal, né? Que tem uma condição de ter mais tempo livre para poder estudar, fazer faculdade, ou ter mais tempo livre para descansar, ter mais tempo livre para buscar alternativas àquilo que lhe incomoda, né? E isso tem muito a ver com questão de ter acesso a recursos, né? Ter acesso a condições que lhe favoreçam, né? Então não existe essa das mesmas 24 horas para todo mundo. E isso não é apenas uma questão de tempo do cotidiano. Também tem a ver com o tempo de vida. Existem muitas pessoas que começaram a trabalhar cedo para ajudar a família e tiveram que deixar os estudos de lado. Ou pessoas que ainda têm o sonho da universidade, mas é um sonho muito distante porque não tem tempo para isso, e depois ainda tem o tempo de vida que se esvai. O tempo passa, chega aos 30, 40, 50 e não conseguiu realizar o seu sonho. Então, não é possível a gente querer que haja o desejo de todo mundo ter seus devidos sonhos sem uma justiça social. E esse passo de lutar pelo fim da escala 6x1, apesar de que está havendo um contragolpe por meio de políticos ligados ao empresariado brasileiro, de colocar o mesmo sistema de mensuração de jornada que é nos Estados Unidos, que é o pagamento por hora. Um completo absurdo.
mas que diz muito sobre quem eles são e de onde que eles vieram, as origens, né, desses grupos que desejam manter essa situação injusta de se trabalhar muito e ganhar pouco. Mas precisamos ir além. Nós precisamos que haja políticas públicas de transporte público e que haja políticas públicas de rever as cidades. Os empregos precisam estar perto das pessoas. Não dá mais para uma pessoa morar em Ceilândia e ter que trabalhar na Asa Norte. Isso aqui no DF. Se a gente for trazer para São Paulo uma pessoa que mora em São Bernardo do Campo e ter que trabalhar em Santana, isso se a gente for comparar São Paulo, ou uma pessoa morar numa favela da zona sul do Rio e ter que ir até a zona norte, trabalhar na zona norte, coisas assim, coisas que são fora de ordem. A gente precisa sim que os empregos sejam próximos dos trabalhos. Acho que talvez seja um dos grandes motes que a gente precisa. A gente precisa trabalhar a justiça social em todos os aspectos. E aí você tem que ter os aspectos regulatórios, trabalhistas. A gente precisa ter o fortalecimento da organização dos trabalhadores. Os sindicatos foram enfraquecidos pela última reforma trabalhista e a gente precisa fazer com que as pessoas possam se auto-organizar, ter o direito de auto-organização, mesmo que hajam sindicatos que não efetivamente os representem. Isso é importante, embora algumas pessoas de meios sindicais não concordem muito com o que eu disse agora. Nós precisamos revisar as cidades. Nós precisamos priorizar o transporte público ao transporte individual e nós precisamos que os empregos sejam mais próximos das nossas casas. Nós precisamos ter jornadas de trabalho que permitam a capacidade do pleno emprego. Nós temos tecnologia suficiente para erradicar a fome no mundo. Nós temos tecnologia suficiente para todos poderem trabalhar. Nós temos tecnologia suficiente para todos terem condições de habitação, conforto, moradia, dignidade. E por que ainda tem muita gente que não tem e poucas pessoas que têm? É uma coisa que precisa se discutir. E é uma coisa que a gente precisa mudar. Um mundo melhor e mais justo passa pelo combate a essa competitividade excessiva, porque ela que está na raiz de muitos males. Ela está na raiz, essa competitividade excessiva, ela está na raiz da homofobia, da gordofobia, do racismo, da misoginia, porque se vê o outro como um adversário, um competidor, como um concorrente. E nós, nessa sociedade, nós não somos efetivamente concorrentes. Até eu lembrei, do episódio, acho que foi da semana passada ou da retrasada, que eu estava conversando com um amigo meu, e esse amigo meu, ele disse assim, nossa, que absurdo, cada um faz uma função no meu trabalho, mas todo mundo se compete entre si. E é estranho, e é muito estranho. Então a gente precisa ir além do 6x1. Eu acho que o 6x1 é perfeito como ponto de partida de uma grande mudança. Nós precisamos sim ter um mote. Nós vivemos de motes e objetivos. Se não tivermos uma bandeira para levantar, nós não conseguiríamos ir longe. Foi assim com
quase há 11 anos atrás, com aqueles protestos em 2013, que depois acabaram se desvinculando de seus reais objetivos. Foram usados para outras coisas que não tinham nada a ver com aquilo e que acabaram provocando algo muito absurdo nos anos seguintes. Houve uso e houve ingenuidade, inclusive ingenuidade de uma parte da esquerda em relação a 2013. Mas isso é um assunto para outro chopp, isso é um assunto para outra conversa. Então a gente precisa sim ter bandeiras para levantar, mas que sejam bandeiras em que todos podem entrar. Eu fico preocupado com essa história de questão identitária. Eu defendo a causa identitária, mas eu entendo que é uma batalha que não tem a adesão da maioria das pessoas. Então são coisas que precisam ser trabalhadas de uma melhor forma para não se tornar algo chato para as outras pessoas. Mas o emote desse episódio é justamente esse. É trazer uma reflexão para as pessoas sobre o que é importante para todos nós e que nós possamos usar algo muito importante, que é essa questão dessa escala 6x1, para poder lutar por condições mais dignas e justas de trabalho e mais dignas e justas de sociedade. Então é isso, gente. Então esse foi o 43º, eu acredito episódio de domingo à noite, episódio esse idealizado, apresentado por mim, André Arruda, feito de improviso, porque são reflexões, são coisas que vêm na minha cabeça e que eu quero soltar para esse mundo, né? E tem agora vai ter agora um episódio diário somente para assinantes, que vai estar no Patreon e no Orelo, tá? Então os links estarão na descrição desse episódio, tá? Episódio esse também produzido pela Castora MT. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar esse episódio com as pessoas que você conhece, tá? Deixe o seu like, siga esse podcast e participe, tá? Estamos aí à sua disposição, tá bom? Um beijo no coração de vocês, cuide-se e até semana que vem, em 1º de dezembro, com mais um episódio de Domingo à Noite. Um beijo!